Muito bem, este é a Conexão Futura ao vivo aqui pelo seu canal Futura e também pela internet no nosso site que você já conhece, futura.org.br, que está aí na sua tela. Bom, e na última quarta-feira, dia 14 de maio, a Câmara dos Deputados aprovou um projeto que torna crime hediondo a exploração sexual de crianças. De acordo com o texto, o condenado fica impedido de obter anistia, graça ou indulto ou pagar fiança. Quem é condenado por crime hediondo tem ainda de cumprir um período maior no regime fechado para pedir a progressão a outro regime de cumprimento de pena. A matéria ainda será enviada à sanção presidencial, mas coloca em destaque esse tema tão importante, principalmente às vésperas de um evento como a Copa do Mundo, que deve atrair pelo menos 500 mil de turistas estrangeiros ao país, de acordo com as expectativas do Ministério do Turismo. Estamos em plena Semana Nacional de Luta contra o Abuso e a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes e no Conexão de hoje a gente discute as campanhas e as ações de enfrentamento a este tipo de violência. Para essa conversa, a gente recebe aqui no estúdio a Lúcia Marmolstein, que é psicóloga da Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro, e também conosco a Adriana Araújo, do coletivo Mulher Vida e da rede Equipate, de combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes em Pernambuco. E logo mais a gente conversa também com a Angélica Goulart, que é secretária nacional de promoção dos direitos da criança e do adolescente da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. E também vamos contar com a participação de Ana Flora Werneck, ela que é coordenadora de programas da Childhood Brasil. E você em casa, como sempre, também é nosso convidado, então aproveite aí para tirar suas dúvidas, participe da conversa mandando mensagens, comentários e opiniões para a gente pela internet. Temos 2 canais diretos de comunicação, o primeiro deles eu mostro para você agora, basta você acessar aí o facebook.com/canal Futura Oficial para encontrar aí o site do Canal Futura no Facebook, mandar curtições, comentários, opiniões para a gente. Eu posso responder aqui ao vivo para você daqui a pouquinho. Também pela internet, outra opção de comunicação é no Twitter, mandando sua mensagem para o nosso perfil, que é o @canalfutura. Bom, você ainda tem como opção o nosso bom e velho telefone, que é o 0 Operadora 21 3523 4098, os números que estão aí na tela para você. Enquanto você liga para a gente, eu dou boa tarde aqui às nossas entrevistadas. Bem-vindas, tudo bem com vocês? Tudo bom? Quero começar ouvindo a Adriana, que está aqui do meu lado, que representa essa rede internacional aí de apoio, de combate à exploração sexual de crianças e adolescentes. Adriana, a gente viu na semana passada, então, a aprovação desse texto, tornando o crime hediondo a exploração sexual de crianças e adolescentes. Você que já acompanha essa questão há um tempo, a gente tem percebido aí, na verdade, esse assunto estar mais presente nas discussões políticas no Brasil. O que uma lei como essa, a aprovação de um texto como esse, representa no sentido do combate a esse tipo de crime? Bom, boa tarde a todos. A nossa grande vulnerabilidade no enfrentamento é, de fato, a responsabilização dos agressores. E por mais que haja uma modificação do Código Penal, em 2009 houve a aprovação da Lei de Crimes contra a Dignidade Sexual, que foi um avanço inegável, ainda se discute que é um crime que move uma renda mundialmente, né? E que as redes elas conseguem muitas vezes escapar das ações de busca e apreensão da polícia. Então, quanto mais a gente conseguir fortalecer as medidas de repressão, né, de responsabilização dos agressores, mais a gente cria uma cultura na sociedade de que não é um crime que passa impune. Então, para a gente isso é um marco, indiscutivelmente, sobretudo na semana do 18 de maio. A gente está nessa semana, como eu já mencionei aqui, que a atenção nacional se volta para o combate da exploração sexual de crianças e adolescentes. A Lúcia faz o atendimento a esses jovens muitas vezes. A gente pensando na prevenção, né, dos danos psicológicos que podem ser causados a essa criança e esse adolescente. Qual a importância dessa primeira rede de assistência na abordagem a esse jovem, essa criança? Está bem preparada para saber como lidar com esse tema, Lúcia? Primeiro, é uma questão fundamental, realmente extremamente básico o problema, porque você, uma vez uma criança abusada sexualmente, ou além do abuso sexual, outros abusos que acabam vindo juntos, abuso físico, abuso emocional, negligências, você tem danos tanto para a própria criança, em formação da personalidade naquele momento, depressão, como também em futuro. Né? A probabilidade de ser um adulto saudável é muito pequena na medida em que você mexe com toda a estrutura da personalidade, transtornos depressivos, transtornos de humor, enfim, a coisa vai para o resto da vida.
Angélica, vocês trabalham muitas vezes com crianças que passaram por essas situações e tem esse acompanhamento, né? De que forma esse trauma pode ser trabalhado de uma melhor forma, criando aí uma rede de assistência mais preparada para lidar com isso? O acompanhamento ele tem que ser um acompanhamento pluriprofissional, tem que envolver psicólogos, pedagogos, sociólogos, assistentes sociais e ter uma durabilidade de uns 2 anos a mais. A forma, eu acho que passa por acolher com carinho, né? O afeto é indispensável, porque essas crianças, elas também já vêm de laços familiares bastante precários, né? De instituições familiares que muitas vezes são negligentes, são agressoras. E a gente costuma pensar o seguinte: quando uma criança vai para a rua, entra nessa rede de exploração sexual, há sempre uma violência, no mínimo que seja uma negligência por parte da família. Então tem que ser uma cobertura de apoio, não é? Isso é um trabalho caro, que a gente percebe que as redes elas têm dificuldade, né, de implementar os serviços que estão propostos na lei. E também a gente vive uma cultura de lidar com a mobilização. Então, os investimentos são muito altos em campanha e são baixos nesse atendimento, que é um atendimento mais demorado, né? Lúcia pode falar um pouco disso também. E a criança vítima de abuso, ela muitas vezes, e da exploração sexual, ela muitas vezes ela cria uma conexão com esse agressor, né? Essa vulnerabilidade é tão grande que faz com que ela muitas vezes desenvolva até a própria síndrome de Estocolmo, né? Que faz com que ela acabe desculpando esse agressor. Então é um acompanhamento difícil, longo e que pede bastantes profissionais envolvidos. Muito bom. A gente vai chamar agora para a nossa conversa também a Ana Flora Werneck, que é coordenadora de programas da organização Childhood Brasil, que apoia projetos em 16 países. Ana Flora, bem-vinda à Conexão Futura. Tudo bem com você? Tudo. Boa tarde a todos os participantes e ouvintes. Boa tarde para você também. Bom, em 2012, a Childhood Brasil divulgou um mapa aí das ações e discussões pelos governos e pela sociedade civil para enfrentar a violência sexual contra meninos e meninas nos preparativos da Copa e também durante a competição. A gente está agora aí às vésperas do início do evento, então qual a avaliação sobre essas proposições e essas ações faz a Childhood Brasil? Bom, esse foi um mapa de governança que nós realizamos entre abril e junho de 2012 com a intenção de levantar aquilo que estava sendo planejado naquele momento para poder contribuir com a sociedade civil, com a Secretaria de Direitos Humanos e com esse grupo que hoje é chamado de Agenda de Convergência, para entender o que estava sendo feito, o que precisava ser feito e como é que essas ações poderiam convergir, para que não houvesse duplicidade de esforços e que se otimizasse os recursos disponíveis. Muito bem. Adriana, como é que você vê isso? Você que está lá no Nordeste, também é uma região que infelizmente sofre muito com essa questão da exploração sexual de crianças e adolescentes. De 2 anos para cá, a gente tem visto uma discussão muito forte em relação ao aumento dessa rede de proteção. Como é que você faz essa avaliação, de políticas públicas principalmente? Olha, o Equipat Brasil, ela é uma rede que se articula mundialmente. Nós assinamos a Agenda de Convergência junto com mais 4 redes, Fórum de Erradicação do Trabalho Infantil, ANSED e outras redes. A gente vê um avanço no diálogo entre sociedade civil e governo, né? Inegavelmente, foram propostas construídas por representantes da sociedade civil que estão concretamente no trabalho, no dia a dia, que sabem a vulnerabilidade, mas a gente acredita que outras medidas precisam ser efetivadas, né? O aumento do recurso, o aumento de financiamento, agora por ocasião, houve na verdade uma redução desse financiamento a nível do governo nas ações de enfrentamento a violações de direitos em relação à criança e adolescente. Então, é também uma cultura, quebrar um pouco essa cultura que faz com que a gente não acredite em avanços longos, né, em financiamentos longos para se investir na criança e no adolescente no Brasil. Então, não é só por ocasião de uma Copa do Mundo, né? A criança e o adolescente ela precisa ter uma rede estruturada, os CRAs precisam funcionar, os CREAs precisam funcionar, o Conselho Tutelar precisa estar equipado e não se equipa um conselho apenas com carro, né? Mas é também importante frisar que houve uma comoção, né, entre os atores sociais das redes e o governo em busca de um estreitamento nesse diálogo. Muito bem, a gente chama agora também para a nossa conversa a Angélica Goulart, que é secretária nacional de promoção dos direitos da criança e do adolescente. Secretária, bem-vinda à Conexão Futura, tudo bem com você? Tudo bem? Tudo bem, secretária. Desculpa a correria, né? Nós estamos numa agenda que é exatamente para tratar desse assunto
com todos os comitês locais integrados nas cidades sedes da Copa. Mas, bem, então a senhora pode trazer umas informações quentinhas para a gente, então, secretária. De que forma, então, a campanha, por exemplo, a campanha Proteja Brasil, tem articulado ações dos diferentes ministérios para o combate à exploração sexual de crianças e adolescentes? Bom, em primeiro lugar, a gente não está... Essa agenda que nós batizamos, né, de Agenda de Convergência Proteja Brasil, né, é uma agenda que nasceu de uma ação integrada da sociedade civil, do governo e da cooperação internacional. Ela está na pauta desde agosto, setembro de 2012. Então, é uma ação que não é só intersetorial, ela é interinstitucional e interfederativa, porque é uma ação de articulação de governo federal, estado e municípios. Então, todos os municípios instituíram um comitê local de proteção, com toda a rede integrada, né, um executivo pelas suas políticas diretas de atendimento à infância, os conselhos, tanto do Estado quanto do município, né, o sistema de justiça, a educação, saúde, assistência social. Né? Então, essa rede é que ela se reproduz no formato do Comitê Nacional e do Comitê Local. E foi feito todo um planejamento, né, para ter esse comitê em plantão, né, integral durante a Copa do Mundo. Não é uma ação só da Copa, é uma ação de fortalecimento e integração da rede, e a ideia é que ela tenha continuidade após a Copa, para cenários de grandes eventos, que o Brasil é um país de grandes eventos, e para todas as outras situações de violações de direitos humanos, de crianças e adolescentes. Secretário, eu volto a falar com você daqui a pouquinho, que eu quero chamar também para a nossa conversa o pessoal que está em casa participando, mandando mensagens pelo Facebook, pelo Twitter, pelo telefone. Tem duas questões aqui do Wellington Lima Veloso e também do Enéas Patrício Neto, que participaram com a gente pelas redes sociais. Muito obrigado aí, rapazes, pela participação. Eles colocam dois pontos aqui, na verdade, sobre a mudança da lei, né, sobre a aprovação da lei que torna crime hediondo a exploração de crianças e adolescentes, e perguntam que se só mudar a lei é a solução do problema, se, na verdade, não é muito frágil, se não se focar também em prevenção. Em relação a isso, eu quero chamar novamente a Ana Flora, que fala com a gente diretamente de São Paulo, representando o Tchau do Brasil. Como é que você vê essa questão? Na verdade, só as leis vão fazer mudar essa cultura como um todo e o combate à exploração sexual de crianças e adolescentes, Ana? Eu acredito que precisa haver uma combinação. É claro que assim, é super importante a aprovação dessa lei, ela é de extrema importância, inclusive, mas é preciso também trabalhar não só medidas preventivas, como uma grande conscientização da sociedade de que isso é crime, que adolescentes não estão lá porque eles querem e que eles precisam também ter um outro projeto de vida, mas também é de fundamental importância que as redes de proteção locais estejam extremamente fortalecidas. Falar de prevenção de violência sexual é falar de um sistema de garantia de direitos que garanta a efetividade de todos os direitos das crianças, direito à saúde, educação, assistência social, esporte, lazer, segurança. Acho que quanto mais os direitos forem assegurados, menores as chances das crianças entrarem numa situação de violência sexual. Então, acho que não se enfrenta a violência sexual só com lei ou só com campanhas de prevenção, se enfrenta a violência sexual com um conjunto de ações articuladas. Muito bem. Eu quero colocar mais uma questão aqui do Daniel Rosa pelo Facebook. Obrigado, Daniel, aí, pela participação. E ele pergunta como as autoridades fazem o trabalho de prevenção ao abuso e exploração de crianças e adolescentes junto aos pais, aos tios, aos avós, à família como um todo, aí, como autores dessas agressões, sujeitos também à punição de pena pela lei. Eu queria ouvir da Lúcia de que forma vê a importância de entender essa situação não apenas como envolvendo a criança, mas também como a família como um todo. E o mais triste disso tudo é que muitas dessas vezes o agressor, o abusador está na família. Muitas vezes a criança quer fazer queixa, mas tem medo das consequências. Muitas vezes ela chega a relatar para uma mãe ou para alguém da família e essa pessoa não faz nada porque o abusador é alguém de poder, ou econômico, né, algum tipo de poder dentro da família. E aí a coisa vai se perdurando por muitos anos.
Como é que você vê isso, Adriana? Essa questão de, muitas vezes, a família, como pontuou a Lúcia, sabe dessa situação, da questão do abuso quando é no ambiente privado, mas a questão da exploração também, a família pode ser um agente facilitador nesse momento. Sim, a gente está falando de poder, a gente está falando de pessoas com muito dinheiro. O mercado do sexo é um mercado que movimenta esse fetiche da pedofilia. E o que a gente vê do resultado das CPIs é que as pessoas elas não são condenadas. Então, isso gera medo de denúncia, isso gera dos pais um sentimento de não saber como enfrentar. Mas há também uma mudança na sociedade. Eu acho que as pessoas estão começando a perceber que há uma possibilidade, sim, de denúncia e que há uma forma de enfrentar o problema, né? Agora, eu acho que a questão da responsabilização é o que vai fortalecer isso, né? Então, o fato de se transformar em crime hediondo traz uma série de negativas a benefícios jurídicos que aquela pessoa acusada não vai poder recorrer e também faz com que a gente comece a visualizar quem são essas pessoas que movimentam esse mercado, né? Muito bem, a gente pensando aí em diferentes formas de enfrentar e de abordar essa questão, volto a chamar agora a secretária Angélica Goulart, falando com a gente diretamente lá de Brasília. Secretária, em maio do ano passado, numa entrevista concedida aí ao Jornal Futura, aqui do canal Futura, a senhora afirmou que havia uma intenção de aumentar no último ano o número de professores e conselheiros tutelares atendidos em projetos de capacitação, pré-educação em direitos humanos, atendendo aí principalmente a todos os setores que atendem diretamente as crianças. Queria ouvir de você, então, de que forma esses projetos foram desenvolvidos no último ano, secretária? Foram muito mais do que isso, né? Nós incluímos também toda a rede de segurança pública nessa formação, por meio desses comitês locais, né? Então, toda a rede recebeu uma formação mais acentuado, inclusive a Ana, que está aí respondendo também as perguntas, ela integra essa rede, né, a instituição que ela representa integra essa rede dessa agenda e, por meio dessa rede, muitas ações, né, foram empreendidas como a Escola Nacional de Conselheiros Tutelares, que hoje existe em mais de 16 estados e que ganhou uma força muito grande quando construiu uma matriz de formação, né, que é administrada, que é gerenciada pelas universidades públicas em cada um desses estados, mas conta também com um comitê, né, composto por vários integrantes da rede de proteção que são responsáveis tanto de direitos quanto quanto tutelares. Então, a formação ela é um critério importantíssimo nesse conjunto de ações que precisam acontecer para a gente conseguir, de fato, responder a essa demanda, né? A aproximação do MEC também é muito mais importante. Acabamos de ouvir uma notícia de que o MEC está incorporando em todos os seus materiais, passando uma circular para todas as escolas, divulgando a importância do aplicativo Proteja Brasil, que é um aplicativo de celular que vem fazer uma composição com o Disque 100 em termos de receber denúncias, né, relacionadas a violações de direitos de crianças e adolescentes. A gente não tem a ideia de que o problema é simples e que ele está resolvido. O que a gente tem a certeza de afirmar é que existe um esforço concentrado, as políticas de educação, de assistência, de saúde estão sentadas como políticas estruturantes, estão se articulando com várias propostas que estão sendo anunciadas. Uma delas é um modelo de notificação integrada, onde entram todos os atores que se relacionam com a criança, para que todos sejam capacitados, integrados na notificação integrada, que vai dar um retorno, né, no sentido da gente ter um retrato dessas violações que ainda sofrem uma subnotificação. Então, são muitas ações, né, e eu acho que a segurança pública, também as ações de fortalecimento do aspecto legal, endurecimento mesmo, de um recado para a nossa sociedade que não vai se tolerar esse tipo de violência contra a criança, campanhas de conscientização, formação desses atores. Então, acho que não é uma ação única e simples, é um conjunto de ações que vai responder a esse problema. Muito bem, a gente está encaminhando já para o finzinho do programa, então agradeço muito a participação de Angélica Goulart, secretária nacional de promoção dos direitos da criança e do adolescente, aqui no Conexão Futura, nessa semana especial de combate a esse tipo de abuso. Obrigado, secretária. Boa tarde para você.
Boa tarde. Volto a chamar então a Ana, que fala com a gente de São Paulo, antes da gente encerrar, também para comentar essa questão apontada pela secretária sobre a capacitação também dessa rede de atendimento. Como foi para você fazer parte dessa rede também, Ana? Bom, eu acho que quando a gente fala da capacitação da rede, a gente fala de capacitação das redes, né? O Brasil é imenso. São diferentes redes de proteção locais e com diferentes níveis de formação. Eu acho que é fundamental que essa rede seja formada, mas também é fundamental refletir sobre as questões que estão em volta dessa rede. Primeiro, essas formações, elas estão padronizadas? É o mesmo conteúdo? Essas pessoas, qual é o tempo que elas ficam nesta posição? Por quanto tempo nós temos que refazer essa formação? Eu acho que, além de formar as redes, é importante fazer essa reflexão para que as pessoas que foram formadas fiquem ou que o conhecimento permaneça naquela localidade. Muito bem, Ana. Então, agradeço a sua participação também aqui no Conexão Futura nessa tarde. Muito obrigado e um abraço para você. Obrigada, Cris. Obrigada a todos os ouvintes. Deixa eu mostrar para você de casa, então, o site da Childhood, que é a organização representada pela Ana. Vou botar para você o site no ar, childhood.org.br. Também você pode ter outras informações no site, que é o equipat.net, a organização representada aqui no estúdio pela Adriana. E também um outro telefone que a gente sempre divulga aqui no Conexão, que é importantíssimo ser reforçado, que é o Disque 100, que é o telefone para denúncias anônimas de qualquer parte do Brasil contra qualquer tipo de violação dos direitos humanos, especialmente aqui nesse caso do programa de hoje, que estamos batendo tanto nessa tecla. É importante denunciar a exploração e o abuso sexual de crianças e adolescentes. A gente está encaminhando já para o finzinho do programa. Eu queria voltar a ouvir a Adriana em relação às expectativas. A gente está aí já faltando menos de um mês, né, para começar a Copa do Mundo. Expectativa de que, de fato, a gente consiga, aí, a partir de campanhas, a partir de ações de enfrentamento dessa questão, conseguir reduzir ao máximo a exploração das crianças e dos adolescentes no Brasil. A gente espera, né, que as pessoas, ao verem as situações de exploração, denunciem. Disque 100, né, o Disque 100 é um número rápido e ele gera uma série de informações. Então, às vezes a gente vê um vizinho praticando algum aliciamento com um adolescente. Então, essa pessoa, ela é a pessoa mais importante para o contato, telefone, descrever, falar detalhes, né? E a gente assina, o Equipat assina a campanha Não Desvie o Olhar, junto com o SESI e com os prefeitos do Brasil. No fim, a gente espera que a festa seja bonita, somos todos brasileiros, né? E que a bola role e que depois da bola rolada no campo, todo mundo se divirta, sem violar direitos de ninguém, nem de criança, nem de adolescente, nem de um outro ser humano. Muito bem, deixa eu mostrar aqui o site então do Equipat, botar na tela para você, o equipat.org, essa organização internacional. Aqui se encontra já também os caminhos para entrar em contato com o pessoal que trabalha diretamente aqui no Brasil. Aqui o site da Childhood, que eu havia mencionado para você antes, childhood.org.br, com essa campanha especialmente focada na questão da Copa, aqui com o Neymar Júnior fazendo parte da campanha, #Brasil na defesa da infância. O outro site que eu mostro para você aqui é o da Secretaria de Direitos Humanos, que é sdh.gov.br, onde você encontra aqui já esse banner do telefone que eu falei para você, o Disque Direitos Humanos, Disque 100, reforçando aí denúncias anônimas de qualquer parte do Brasil sobre violações dos direitos humanos. Só para a gente reforçar, queria voltar a ouvir da Lúcia a importância de a gente focar na prevenção dos danos traumáticos para a formação dessa nossa nova geração de brasileiros. Né? Acho que esse passo de conscientização das várias instâncias, né, sociais, de conscientização do problema é fundamental. E a existência de órgãos que assegurem a proteção a essa criança que vai se queixar, que vai reclamar, que vai denunciar, dela realmente ser protegida e não sofrer consequências maiores ainda. Muito bem, então com esse recado a gente encerra a conexão de hoje. Obrigado, Lúcia, obrigado, Adriana, pela presença aqui no estúdio comigo. Bom, e lembrando que a luta contra o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes segue em destaque ao longo dessa semana aqui no canal Futura. Não perca então as reportagens especiais nos próximos dias no Jornal Futura. O Conexão fica por aqui. Eu espero você então de segunda a sexta ao vivo às 2h30 da tarde ou nas nossas reprises à 00:30 e às 7h30 da manhã. Um abraço para você e até o próximo Conexão.